Jogos, apenas uma vitória, 3 empates, 6 derrotas, 19º colocado do Campeonato Brasileiro, 7 pontos longe do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Essa é a radiografia de momento de Renato Paiva no comando do Fortaleza. E fica-se a pergunta: como avaliar o trabalho do treinador e se já não é hora para o clube pensar em uma nova alternativa? É o que a gente vai falar aqui no canal do Caio Costa. Pois é, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. A gente está com a marca de 15.700 inscritos, correndo atrás do número de 16 mil. Muito obrigado. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E agora uma breve reflexão sobre o trabalho de Renato Paiva no comando do Fortaleza. Treinador que chegou com a árdua missão de substituir Juan Pablo Vojvoda. Não árdua pelo momento do Fortaleza. A gente já falou isso, eu já falei, todo mundo já falou. Vojvoda só permaneceu tanto tempo esse ano porque era Juan Pablo Vojvoda, o treinador mais vitorioso da história do clube tricolor. A temporada 2025 é muito ruim desde o seu início. Então era um trabalho complicado de assumir uma equipe que não engrenou em nenhum momento do ano, mas, que queira ou não, com uma sombra gigantesca. Afinal de contas, quanto mais o tempo passa, isso vale para o futebol e vale para a vida, as boas memórias sobressaem as memórias ruins. Então é claro que a sombra de Vojvoda poderia permanecer pairando no trabalho do Renato Paiva. Mas independente de qualquer coisa, o Fortaleza não evolui. Fortaleza vai caminhando passos largos a um retorno à Série B. E fica complicado não analisar de forma negativa o trabalho do treinador português até o momento. A verdade é que o Fortaleza deu pequenos lapsos, espasmos de melhoras no começo do trabalho de Renato Paiva. Tem lá o jogo contra o Corinthians, que poderia ter sido vencido, não fosse um gol no último minuto. Tem talvez o jogo contra o Grêmio, em que as falhas do Magrão atrapalharam diretamente o resultado. Mas a verdade é que nada inspira confiança numa equipe. Quando você briga contra o rebaixamento, e eu já falei isso 200 trilhões de vezes, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir. É tentar ser um time minimamente estável defensivamente. Porque se você está brigando contra o rebaixamento é porque teu ataque também não é lá grande coisa, ele não decide jogos. Fortaleza esse ano, por exemplo, não venceu nenhuma partida de virada na temporada. É um time que sente o golpe dos gols sofridos. E com Renato Paiva, já são 17 gols sofridos em 10 jogos. Uma média de quase 2 gols por jogo. É verdade, muita gente vai falar, é uma média anabolizada para aquele 5-0 do Botafogo, num jogo de contexto para lá de especial de um time que ficou um jogador a menos muito cedo, a expulsão do Gustavo Mancha. Mas é impressionante como o Fortaleza toma gols em todos os jogos. Apenas contra o Vélez o Fortaleza não tomou, no jogo de ida da Copa Libertadores da América. E se aquele jogo contra o Botafogo tinha um contexto especial, esse do Vélez também. Era um jogo eliminatório, o time argentino também não quis se arriscar tanto. Afinal de contas, levar um empate para o jogo de volta no José Amalfitani era bom negócio, na teoria, e na prática se comprovou. Afinal de contas, o Vélez venceu por 2-0. Renato Paiva fez algumas mudanças técnicas na equipe, promoveu de fato garotos, Luca Priol vai ganhando um protagonismo e ele vai respondendo individualmente, se não com uma regularidade dentro do mesmo jogo, mas é um toque de qualidade. Talvez é uma das provas de como o Fortaleza, o planejamento foi para o espaço. Se o Fortaleza estivesse fazendo um ano correto, com os jogadores que foram contratados para ter essa responsabilidade, dificilmente a gente veria Luca Priol com tamanho protagonismo. Mas o fato, nesse ponto, o treinador está certo. Se tem um garoto ali pedindo passagem, tem que ir para o jogo, tem que mostrar. Mas é apenas mais um dos capítulos de mostrar como o planejamento do Fortaleza para esse ano deu errado. E aí é que entra a minha pergunta do começo do vídeo. Será que já dá para imaginar uma demissão de Renato Paiva? E aí é uma escolha de Sofia para o Fortaleza. Explico. O trabalho do Renato Paiva é ruim, tá? Não vamos contemporizar, por mais que você vá discutir se o elenco é bom ou é ruim.
o Fortaleza não tem um mínimo de estrutura, não tem, acho que também entendeu a posição de tabela. Hoje é um time que é vice-lanterna do campeonato, ou seja, tem que saber jogar com o contexto que tem, de se reconhecer uma inferioridade de acordo com a maioria de seus adversários, entender que tem que fortalecer o seu sistema defensivo, nem que isso deixe a equipe com mais problemas de criação, mas antes de tudo tem que estancar a sangria defensiva. Não dá para você ter o mínimo de estabilidade quando todo jogo você toma gol antes da metade do primeiro tempo. Agora contra o Inter não tomou gol antes dos 10 minutos, por muito mais sorte do que juízo. Você não vê boas alternativas nas substituições, a leitura de jogo muitas vezes é pobre. Você tem jogo, por exemplo, que o Renato Paiva inventou o Pikachu jogando por dentro. O time estava jogando relativamente de forma interessante, por exemplo, contra o Vélez, tentando diminuir o placar. Ele enche o time de atacante, coloca o Alanzinho do lateral. Enfim, Fortaleza dificilmente evolui depois das substituições. De novo, você pode discutir o elenco, e aí é que vem a minha ideia de que é uma escolha de Sofia. O Fortaleza deu, eu já falei isso em outros vídeos, um all-in quando Renato Paiva resolveu afastar diversos jogadores e contemplar o elenco com escolhas do seu modo. Agora, nessa segunda-feira, o Guzmán finalmente foi regularizado, por exemplo, e ainda veio o Lucas Crispim, chegaram o Pablo Roberto, chegaram o Pierre, chegaram nomes em que, nas palavras do técnico, nomes sem contestação que vêm para jogar. Romper isso agora seria mais um atestado de um planejamento de um ano jogado fora, de um ano em que todas as decisões do Fortaleza foram ruins. Você aposta tudo nessa reformulação montada de acordo com esse treinador, que, repito, não tem dado resultados, e o demite. Por isso que é uma escolha de Sofia. Dava para entender se o Fortaleza optasse por demitir o Renato Paiva. Não vejo grandes evoluções no time do Fortaleza. Me incomodam as leituras de jogo do treinador durante o jogo. Mas se você aposta tudo nele, ao ponto de ter carta branca para afastar jogadores, carta branca para execução de reforços, você cortar isso agora pode ser a última cartada errada de um ano em que o Fortaleza já cumpriu boa parte do bingo do rebaixamento. Vamos esperar 2 semanas aí até o próximo jogo do Tricolor no campeonato, mas é preciso que, Renato Paiva entenda o momento. Talvez seja aquela hora de não jogar como eu quero, mas jogar como dá para jogar, para ser competitivo, para brigar. Segundo, agora a última perna do Fortaleza tentar uma reação que já está na conta do feito. Se o Fortaleza se livrar do rebaixamento, ele vira daquelas contas, sabe? Lembra do Fortaleza de 25, que tinha só 15 pontos com 20 jogos? Aquele time se recuperou. Porque a situação é muito, muito complicada e a preço de hoje é difícil de acreditar numa reação do Fortaleza. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, meu muito, muito obrigado mesmo. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.